E aí, tudo bem? Que bom ter você conosco. Que bom que você veio tomar um café com teologia nessa oportunidade, porque hoje, por sinal, eu tenho uma pergunta muito séria para fazer para você. Você já viu que nós nos acostumamos com a imagem de um Deus sádico, de um Deus mau, de um Deus perverso? É você mesmo que está me vendo aí. Você mesmo que está me assistindo nesse momento. E a pergunta é essa: por que nos acostumamos com a imagem de um Deus sádico? Vou lhe dizer o porquê já já e mostrar como muita gente tem na sua mente um Deus bem diferente daquele revelado por Jesus. A imagem que muitos têm em mente é de um Deus perverso, sádico, de um Deus que se alegra no sofrimento do ser humano, e eu não sei como é que você consegue dizer que é fiel a esse Deus. Eu já teria me distanciado dele há muito tempo. Mas antes de eu falar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nada do que a gente produz por aqui. Venha assinar também o Telflix no Clube de Membros, Café Completo Telflix, e tem acesso ao melhor conteúdo com cursos, aulas e lives exclusivas aqui no Clube de Membros do canal. Por que eu digo que algumas pessoas, para falar a verdade, muitas pessoas, se acostumam a crer num Deus sádico? Porque você já viu certamente um discurso do tipo alguém falando sobre um livramento que teve na sua vida, de um testemunho de um avião que caiu, matou centenas de pessoas, mas ela teve um livramento porque ela ia entrar naquele voo, mas não entrou. E aí ela afirma que Deus se importa em salvá-la, mas não estava nem aí para as outras 300 pessoas que morreram na queda daquele avião. Ela afirma com isso que a sua vida é mais importante do que todos os outros que morreram lá. E tem gente que ainda dá testemunho da cura milagrosa que recebeu na sua vida, enquanto que outras pessoas morreram daquela mesma doença, daquela mesma enfermidade. Tem pessoas que, quando acontece um desastre natural, como, por exemplo, aquela tsunami horrorosa lá na Indonésia, há uns anos atrás, como, por exemplo, o acidente nuclear em Fukushima, no Japão, há uns anos atrás, disseram que era um castigo de Deus para aquelas nações por causa, sei lá do que, e nem interessa saber o porquê. Pessoas que afirmam isso são pessoas que creem num Deus sádico, num Deus mau, e são pessoas que são más e acreditam que Deus é capaz de fazer isso. E mais, não tem nenhuma crise em dizer que Deus castiga e mata pessoas da maneira como ele quer. No período recente que nós vivemos, muitas igrejas ensinaram que a Covid era Deus castigando o Brasil por causa do carnaval. Essas pessoas não podem sair de casa, porque elas não entendem que a sociedade não é um quintal da sua casa, nem um quintal da sua igreja exclusivista. Essas pessoas não compreenderam nem quem é Deus, que castiga o mundo inteiro e mata milhões de pessoas por causa do carnaval no Brasil. Pessoas assim, além de más, que se sentem vingadas na desgraça e na morte de tantas pessoas, também acreditam que Deus é mau, que Deus é perverso, que Deus é sádico. Não é de se estranhar, porque muitas igrejas não quiseram fechar as suas portas no momento de maior contágio da pandemia. Muitas igrejas não estimularam
os seus membros a se vacinar. Muitas igrejas ainda disseram para eles não se vacinarem, porque quem crê em Deus não acontece esse mal. Mas a morte pode acontecer com quem crê, com quem não crê, e a morte não escolhe religião para atuar. Outra coisa que a gente percebe esse sadismo é porque as pessoas quase sempre falam que Deus quer o sofrimento de alguém, que é vontade de Deus que ela se abstenha de tudo, que ela tenha que pagar um preço para agradar a Deus, que ela tenha que sofrer, porque esse é o plano de Deus. Inclusive dizem que o plano de Deus para Jesus foi que ele sofresse. Diante da morte de alguém, nós percebemos essa compreensão que muitos têm de Deus, porque sempre falam frases do tipo: Deus quis assim, era um propósito de Deus, Deus sabe o que é melhor para nós, foi a sua vontade. Falar isso para uma mãe que acaba de enterrar um filho, fala isso para um filho que acaba de perder o pai, fala isso para uma família que acabou de perder alguns entes queridos, vítimas de alguma desgraça, de alguma violência. Isso é acreditar num Deus que é mau, que é sádico. Ah, mas eu não sei o que dizer num velório. Você nem precisa falar nada. Fique calado se você não sabe o que dizer. Apenas abrace a pessoa, apenas ore pela pessoa, apenas esteja do lado dela. Apenas chore com os que choram. E se você não sabe falar nada, não fale, apenas esteja. E se você for falar algo, que você fale sempre do amor, do acolhimento de Deus na sua vida, apesar da dor, de que Deus não se afasta apesar do sofrimento, porque isso nunca erra. Quando uma pessoa faz uma promessa a Deus ou um voto a Deus, que cá entre nós, na prática é a mesma coisa, e as pessoas que têm ladainha de dizer que não é promessa, é um voto, mesma coisa. Quando a pessoa faz uma promessa ou um voto, ela quer alcançar alguma graça e ela sempre promete que vai abrir mão de algo bom, de algo que lhe faz bem, de algo que lhe faz feliz. Ou então ela vai assumir algo que é pesado, que é sofrível, que é um preço a ser pago. Por que uma pessoa, quando faz uma promessa ou um voto, não promete a Deus ir à praia todos os dias? Por que não promete ouvir Milton Nascimento todos os dias? Por que não promete ler uma poesia todos os dias? Por que os votos e as promessas sempre são oferecidos com algo ruim, com algo negativo, com algo pesado? Porque no fundo, as pessoas creem que Deus se alegra com a insatisfação do ser humano, com o peso que o ser humano deve carregar. Por que é que os santos e os grandes personagens da fé são representados sempre com um olhar triste, fúnebre, nunca com um sorriso, nunca com alegria? Porque é que muitos falam nas igrejas a pleno vapor que uma vida de oração é uma vida pesada, difícil, de renúncia, ainda mais porque tem que acordar de madrugada, quando está cheio de sono. Fazem jejuns prolongados para não comer, para não se alimentar, porque acham que isso vai agradar a Deus. Por que essas pessoas nunca acham que Deus quer de nós o prazer, a alegria, a satisfação, a felicidade, o sorriso, como diria o grande Calbart, só ele para dizer uma frase dessa? O sorriso é a coisa mais próxima da graça de Deus. E ele tem toda a razão. O sorriso é fruto da bondade de Deus e da sua graça. E nós, infelizmente, nos acostumamos com um Deus sádico,
com um Deus que é difícil agradá-lo sempre, porque ele nunca está satisfeito, ele sempre quer mais. E sempre quer mais de algo que seja pesado para cada um de nós. E isso nada tem a ver com o Deus a quem Jesus revela. Isso nada tem a ver, esse Deus sádico, mau, perverso, não tem nada a ver com o Deus revelado por Jesus. Com o Deus revelado por Jesus na parábola do Pai misericordioso e bondoso, que é o Pai que não cobra explicações, que é o Pai que não tem histórias para passar a limpo, que é o Pai que não tem preços exigidos para serem pagos, é o Pai que manda fazer festa, é o Pai que manda tocar música, é o Pai que manda todos se alegrarem e festejarem sem ter hora para acabar, porque o seu filho voltou ao seu convívio, e quando o filho volta ao convívio do Pai, é sinal de alegria, é sinal de festa, é sinal de dança, é sinal de cantoria, é sinal de celebração. E o Deus que Jesus revela é um Deus que propõe a alegria, a leveza, o amor, o acolhimento, a celebração, a alegria de um modo geral. O sorriso é a coisa mais próxima da graça de Deus. Se você frequenta a igreja, já deve ter ouvido alguém falar também. Se está tudo bem com você, é sinal que algo está errado. E pessoas enaltecendo a dor e o sofrimento, quando não tem, elas até inventam para parecer mais espirituais. Abra mão dessa espiritualidade tóxica, religiosa, estranha, diferente do Evangelho e do Pai de Jesus Cristo, porque o seu Pai, o Pai que ele nos revela, é o Pai da alegria, da dança, da música, da festa, da celebração, do sorriso. E é com esse Deus que eu quero ser íntimo a cada dia. Não só porque ele me faz bem, não só porque ele me alegra, mas porque ele é o Deus a quem Jesus revela. Não se esqueça, hein, de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque no próximo café eu quero ter também a sua companhia.